identidade, integridade, influência. São 3 valores para nós que nós vamos desenvolver bastante aqui na igreja, no coração dos irmãos. E o nosso desejo é que os irmãos possam receber isso no coração, e isso possa fazer parte da sua vida, esses 3 valores que nós trabalhamos aqui na comunidade: integridade, identidade e influência. Na sequência certa, identidade, integridade e influência. Na semana passada até falei um pouco para vocês a respeito da integridade, e eu disse a vocês que integridade é shalom, e eu disse para vocês que shalom, no significado literal dele, é restauração de todas as coisas. Shalom é isso, é restauração de todas as coisas. Quando você diz a paz, é a restauração de todas as coisas, que todas as coisas voltem ao destino original, ao sentido original de tudo. Deus criou todas as coisas perfeitas, e hoje elas estão quebradas, elas estão faltando e elas estão fora do lugar. E quando você declara shalom, você está dizendo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo volte ao propósito original, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E quando nós falamos de influência, nós estamos falando de governo, e a nossa visão é a visão de reino. A nossa cultura é a cultura de reino. A cultura de reino é a cultura de governo. Nós acreditamos que a igreja está na terra para governar. Ela tem autoridade e ela tem poder. E a igreja precisa exercer a autoridade dada por Cristo e o poder que foi dado por Cristo aqui na terra. Há pessoas que aceitam Jesus e falam assim: que hora que eu vou morrer para ir para o céu? Porque eles não veem mais propósito, porque eles pensam que o propósito deles é serem salvos e serem batizados. E eu sei que você ouvindo isso parece muito estranho, mas você deveria sentir estranho o contrário. Como é que você possa imaginar que Jesus só quis te salvar? Se Ele quis te salvar, Ele quis te salvar por um propósito, tem um porquê, é um motivo, é uma razão. Na verdade, salvação é start, é o início, é o começo de todas as coisas, é onde tudo começa. Todas as coisas começam com a salvação, o ingresso para você entrar no reino. Daí em diante, Deus não vai trazer para você uma rotina, Deus não vai trazer para você uma vida monótona. Deus tem coisas muito maiores e melhores. Qual o problema? As pessoas estão se consolando e se confortando só com a salvação. Elas não querem mergulhar no reino, elas não querem descobrir os princípios do reino, os valores do reino, a cultura do reino, a visão do reino. Ela não entende o que são todos os valores que o reino possui, e elas acabam vivendo uma vida espiritual estacionada. As cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João, todas elas são incentivando a igreja a sair desse lugar de estacionamento. Todas as cartas são para a igreja vencedora. E a igreja vencedora é aquela igreja que já é mais que vencedora, mas que entende que ainda existem desafios a serem vencidos, mesmo sendo mais que vencedora. Sendo mais que vencedora é quando você venceu uma batalha sem nunca ter lutado essa batalha. Alguém lutou por você. Alguém foi no seu lugar e te deu essa vitória. Então você se torna mais que vencedor sem nunca ter lutado. Quando nós estamos nos Estados Unidos e a gente visita lá sempre, e a gente vai a algum comércio, algum lugar, entra um veterano de guerra, as pessoas todas param e elas dizem assim para o veterano de guerra: thank your service. Thank your service. Obrigado pelos seus serviços. Ou seja, o estilo de vida que nós temos, a vida que nós estamos vivendo, só é possível porque você foi lá lutar por nós. Você foi guerrear por nós. E um veterano de guerra não paga num restaurante, ele não paga numa lanchonete, num comércio. As pessoas pagam para ele. Porque elas estão dizendo assim: eu só estou vivendo o que eu estou vivendo aqui. Esse estilo de vida americano, esse sonho americano, só é possível porque alguém está lutando por nós. Alguém lutou por nós, amém, irmãos? Quem é ele? Diga para mim: Jesus. Você só tem o estilo de vida que você tem a salvação que você tem, porque alguém foi na sua frente e morreu no seu lugar, amém? O nome dele é Jesus. Agora nós já estamos aqui pela salvação e somos mais que vencedores. Agora não significa que nós não teremos desafios, não significa que nós não temos uma obra para fazer, não significa que nós não seremos levados para o tribunal de Cristo, onde seremos julgados pelas nossas obras e não para a salvação, mas para galardão. O tribunal de Cristo, o Bema, esse lugar onde nós seremos julgados. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos dizem que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela igreja. O primeiro julgamento que está por vir aí não é o julgamento das nações. O primeiro julgamento não é o juízo final. O primeiro julgamento que está por vir se chama Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é o julgamento dos crentes, onde Deus vai julgar as obras que eles fizeram por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as suas ações, atitudes, palavras,
todas elas serão julgadas por Jesus, não para salvação, porque você já é salvo em Cristo Jesus. Não depende da sua obra, isso é de graça, não depende de você. Não tem nada que você possa fazer, a não ser reconhecer no seu coração que Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, e tê-lo como Senhor e Salvador. Agora, esse julgamento é para galardão, é para recompensa, é para saber qual é a recompensa que você vai ter. Qual foi o seu trabalho no Senhor? E é por isso que as cartas apostólicas estão sempre dizendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A palavra em vão ali não é sem salário, não é sem recompensa. No original grego é assim, não é sem recompensa, ou seja, todo o nosso trabalho tem uma recompensa, todo o nosso trabalho tem um salário. E esse trabalho ele vai ser medido no tribunal de Cristo. Então, quando nós vivemos influência, nós estamos vivendo governo, nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Eu não venho ao culto por vir, eu entendo que eu tenho uma missão, eu entendo que eu tenho um propósito, eu entendo que Deus me colocou nessa terra e eu tenho uma missão a cumprir. Eu não posso chegar lá com as minhas mãos vazias, eu tenho que chegar lá e entregar tudo que Deus espera de mim. Qual é o meu propósito? Eu quero viver qual é o meu propósito? Eu quero ter esse fruto nas minhas mãos, eu quero ter as obras que são os atos de justiça dos santos. As obras de justiça dos santos são as vestes brancas. Como disse o apóstolo João, quando ele estava em Apocalipse, quando viu uma multidão vestida de branco, e ele perguntou: quem são esses? E ele disse: são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue. E essas vestes brancas são os atos de justiça, não é a santidade. A santidade é o sabão em pó espiritual que lava as suas vestes. Mas as suas vestes não são santidade, as suas vestes são obras. As suas obras são purificadas pela santidade. Ela quem lava, é a que boa espiritual, o sabão em pó espiritual. Mas as suas obras é que são as suas vestes. Por isso que ele falou assim: você tem que ser achado vestido na vinda do Senhor e não nu. E tem muita gente que pensa que é a santidade que vai deixar o cara nu ou não, ou vestido. Não, são as obras dele. Mas se as obras deles forem boas, as vestes deles são brancas, santificadas. A palavra santidade é pureza. É como se fosse um sabão em pó homo que tira mancha da roupa branca. Mas você sabe que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que tira toda mancha. Toda mancha. Isso é influência, isso é governo. Nós temos a visão de reino. A nossa igreja entende o que é visão de reino. Nós entendemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós entendemos que nós temos uma missão aqui na terra. E a gente sabe que a nossa vida tem um propósito. Mas hoje eu não quero falar disso. Hoje eu quero falar do primeiro pilar, que é a identidade. Porque esse aqui é o ano da identidade. Esse é o ano da identidade. No ano da identidade, nós entendemos que nós somos filhos amados e servos excelentes. Vou até repetir para você: nós somos filhos amados e servos excelentes. Nós somos uma igreja de filhos amados do Pai e de servos em excelência. E quando nós entendemos a nossa identidade, agora sim a gente pode fluir nessa identidade. A sua identidade não é o que as pessoas falam a seu respeito. A sua identidade é o que Deus diz a seu respeito. O que as pessoas falam a seu respeito é uma reputação que está na mente e da cabeça das pessoas, não na de Deus. O que Deus diz a seu respeito é que prevalece. Porque dizer a respeito, as pessoas diziam que Jesus até expulsava demônio por nome de Beuzebu, o maioral dos demônios. Então, reputação, até Jesus sofreu. E nós não buscamos reputação, nós buscamos fluir do nosso interior, rios de águas vivas, ou seja, fluir na nossa identidade. Uma mulher que está no poço de Jacó, com sede, buscando sozinha água, vivendo uma identidade errada. E quando Jesus diz quem ela é, ela sai correndo para a cidade e diz assim: ei, eu conheci alguém que disse quem eu sou e tudo que eu tenho feito. E ela começa a fluir na identidade dela, ela traz uma multidão junto com ela, uma mulher que estava sozinha. Depois que descobre quem é e o que nasceu para fazer, não volta mais sozinha. Quando ela volta com uma multidão. Deus tira ela da solidão, trabalhando apenas na identidade. Porque quando o inimigo coloca na tua cabeça quem você é um problema muito grave. Porque você começa a trafegar na vida, na jornada da vida, pensando ser alguém que Deus nunca disse que você era. Quem disse foi o inimigo. Você para na frente do espelho e você olha para si mesmo e você começa a se julgar e se condenar e até se achar
com uma identidade que não é aquela que Deus fez você para ser. Mas também pudera, você tem medo de ser quem Deus diz que você tem que ser. Se tem uma coisa que as pessoas querem ser na vida, é ser alguém que elas não foram chamadas para ser. Se você anda no meio da criançada, eles querem ser como Neymar. Eles querem ser como uma artista famosa, poderosa. Elas querem ser tudo e todos, menos quem elas nasceram para ser. Porque para você ser quem você nasceu para ser, você precisa de identidade bem firmada, você precisa de coragem. Porque você vai ser rejeitado, você vai ser rejeitada, você vai ser esquecido. As pessoas vão olhar para você e não vão gostar do seu jeito. E eu sei, é mais fácil tentar ser alguém que você não é para agradar as pessoas, do que ser quem você nasceu para ser e agradar a Deus. É mais fácil tentar agradar as pessoas e ser quem nós não nascemos para ser, do que ser quem nós nascemos para ser e agradar a Deus. O apóstolo Pedro chega a um dilema desse na vida dele e ele disse para as autoridades assim: para mim importa agradar a Deus e não a homens. E quando ele estava falando aquilo, não é que ele estava querendo desrespeitar as pessoas, ele não estava vivendo um 880, ele não estava querendo maltratar as pessoas, não era nada disso. Mas ele estava sofrendo uma pressão para deixar de ser quem Jesus chamou ele para ser. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que está sofrendo pressão, para você deixar de ser quem Jesus disse que você deveria ser. Porque se você estiver sofrendo a pressão ao contrário, tá bom. Ou seja, você está sendo pressionado para ser quem Jesus chamou você para ser, e é bom. Mas quando você começa a sofrer pressão para deixar de ser quem Deus diz que você é, você também precisa fazer como o apóstolo Pedro, tomar uma decisão na sua identidade. Ou você escolhe agradar a Deus, ou você escolhe agradar homens que te pressionam para ser uma pessoa que Deus não chamou você para ser. E quando a gente é teimoso e não deixa Deus trabalhar na nossa identidade, nós começamos a viver uma vida de sofrimento, uma vida de espancamento, linchamento. Ainda assim, nós descobrimos que nós não conseguimos agradar as pessoas. Ainda assim nós conseguimos descobrir que as pessoas ainda acham defeito em nós. É como se fosse uma festa que você faz aquela festa perfeita. E você fala assim, todo mundo vai se agradar dessa festa e vai ter elogio. Quando termina a festa no outro dia, você fica sabendo de alguém que falou mal. E aquilo foi o final para você, acabou tudo. Acabou a esperança de tudo, você estava alegre. É como você faz um prato de comida maravilhoso e você serve para os seus parentes, para os seus amigos, e você chega lá e coloca na mesa e fica esperando assim, sabe? Deixa eu ver se eles vão gostar. Aí a pessoa vai lá e come, não fala nada, não elogia, não agradece, e você fala, será que essa pessoa está gostando? Eu me dediquei tanto para que essa pessoa pudesse gostar. E no final ela nem agradece, ou então ela fala assim, não, está muito gostoso, e você sabe que ela está falando por educação, e não porque ela realmente gostou. E você passa a vida tentando agradar pessoas, e você se esquece de agradar quem você nasceu para agradar. Quem você nasceu para agradar? Quem? Por favor, mais alto, gente, por favor. Jesus. Então há um chamado de Deus para você nessa noite, para você voltar a fluir na sua identidade, para você voltar a fluir naquilo que Deus chamou para você ser a pessoa que Deus chamou para você para ser. É por isso que a nossa igreja não tem nenhum tipo de opressão. Aqui todo membro é livre. As pessoas falam assim para mim, pastor, eu vou visitar outra igreja, lá não tem culto na nossa, eu posso visitar? Eu falei, pode, que por acaso sou seu dono. Você quer uma bênção para ir? Eu oro por você e abençoo, mas você é livre. Você é livre para ir e vir, você não tem obrigação nenhuma. A não ser, é claro, que você se comprometa. A não ser, é claro, que você tem um cargo, uma função na igreja, e você se comprometeu a estar, aí é diferente. Aí a sua palavra não tem nada a ver comigo. Você lançou uma palavra no mundo espiritual e no mundo dos homens, e você tem que honrar a palavra que sai da tua boca. Mas ainda assim não tem muito a ver comigo. Foi o compromisso que você fez. Mas a igreja é livre. A igreja é livre. O povo de Deus é livre dentro do rebanho, para ser quem Deus chamou você para ser. Mas pastor, o povo está acostumado a ser manipulado. O povo está acostumado a ser controlado. É porque estava fluindo na identidade antiga. Mas quem vai ser nova criatura aqui nessa noite sabe que você vai fluir na liberdade do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Quem é livre no Espírito Santo aí? Quem é livre? Porque o Espírito Santo está onde tem liberdade. Quem nessa noite quem tem liberdade para glorificar o nome do Senhor? Quem tem?
Quem tem liberdade aqui para dar uma salva de palmas a Ele, em honra e glória a Ele? É a sua identidade de filhos amados e servos excelentes. Filhos amados e servos excelentes. Escuta, e quando nós falamos isso, eu estou dizendo para vocês que nós não só recebemos dons de serviços, nós recebemos também o Espírito que clama, Abba Pai. Nós não recebemos apenas dons para trabalhar, mas nós recebemos também o Espírito que nos torna filhos amados de Deus. Coloca a mão no teu peito e diga: eu sou filho amado do Pai.